as autoras, elas já deixam claro que o que nós não vamos encontrar no livro é uma lista de aptidões e habilidades necessárias para a aprendizagem da língua escrita. Elas não vão colocar isso no livro. Apesar de que isso era algo recorrente ali naquele momento, então elas vêm na contramão ali daquele momento que elas estão vivendo. Olha, até aqui nós caminhamos nessa direção de dizer quais as aptidões necessárias, né? E elas não falam isso, mas nós tínhamos também os testes ABC de Lourenço Filho, em que as crianças participavam de vários testes e aí era tida como se elas estavam aptas ou não para aprender a leitura e escrita, maduras, né, que é uma terminologia que nós não utilizamos mais, se elas estavam ali preparadas com essas aptidões. E as autoras não vão trazer essa lista, não vão entrar nesse assunto, né? Elas não estão preocupadas ali nessa questão, mas elas estão preocupadas em compreender esse sujeito, né? E como ele está caminhando ali na construção do seu próprio objeto, né? Então, a escrita seria uma interpretação ativa dos modelos do mundo adulto e escrita como produto de uma construção ativa. Então, o sujeito agiria ativamente, fazendo mesmo, né? Aprende a fazer fazendo, aprende a ler lendo, aprende a escrever escrevendo. Mas ele não sabe ler e escrever, eu não vou pedir para ele ler e escrever, né? Aqui vai. Porque vai entender que a hipótese desse sujeito e o próprio erro desse sujeito não é algo ali negativo, né? Mas é algo que vai auxiliar no desenvolvimento desse próprio sujeito. E aí elas vão trazendo alguns elementos para a gente pensar a forma que essas crianças estão pensando, né? Então elas entregaram cartões para as crianças, né? Textos escritos em cartões e pediu para dizer se todos esses cartões servem para ler. Então elas entregaram cartões, falaram, olha, vários cartões, todos esses cartões servem para ler? E elas foram obtendo várias respostas nesse processo, né? Então, elas perceberam que as crianças, elas, ao dizerem, né, se serviam para ler ou não, elas consideravam uma quantidade suficiente de letras. Então, elas diziam, olha, menos de 3 letras não dava para ler, né? Então, são hipóteses que essas crianças foram criando, né? Se as letras fossem iguais também, então, um monte de A, um monte de B, A, B, A, B, A, B, elas diziam que também não dava para ler, que tinha que ter uma variedade ali, né? Então, crianças de 4 a 6 anos dizendo essas questões, né? Muitas letras repetidas também não dava para ler. Então, você falava, olha, não dá para ler. Então, percebe que elas não sabiam ler, elas não sabiam escrever, mas elas tinham ideias sobre o que era essa leitura e essa escrita, né? Então, elas perceberam também que algumas crianças, elas diziam que davam para ler, né? Tanto os cartões que davam para ler, quanto aqueles que não davam, elas diziam, olha, todos esses servem. Então, elas nomearam esse grupo de nível 0, né? Que eram crianças que ainda estavam ali no processo de compreensão dessa leitura e dessa escrita, né? O segundo grupo, elas nomearam enquanto a questão do que eles tinham como critério o número de caracteres que o cartão representava, então menos que 3. Elas diziam que não dá para ler, porque precisa ter 3 ali para que acontecesse. Coisa também, né, que as autoras perceberam era a questão da diversidade da letra, né? Então, letra de imprensa ou letra cursiva. E as crianças dizendo que, olha, essa letra cursiva, ela não possibilita a leitura, não é possível ler com essa letra, né? E aí as autoras trouxeram também a questão do desenho e do texto. E a maioria dessas crianças, dessas 108 crianças, elas faziam uma diferenciação do desenho e do texto, referindo-se ao desenho como algo para olhar, para ver, né? E ao texto como algo que servia, então, para a leitura, né? E aí elas colocaram ali em último nível, então, as crianças que conheciam praticamente todas as letras do alfabeto por seu nome e eventualmente davam o nome e o valor sonoro à própria letra, né? Então, elas viram que as crianças, algumas conseguiam distinguir letras e números, outras não conseguiam fazer essa distinção das letras e dos números, né?
Algumas conseguiam distinguir letras, números e também os sinais de pontuação, e outras viam que esses sinais eram apenas pontinhos ali, ou risquinho, né? Outras, elas viram que as crianças, mesmo sem saber ler e escrever, né, da maneira convencional, elas compreendiam que se escrevia da esquerda para a direita, de cima para baixo, tudo isso é aprendido, né? E aí também elas compreenderam características mais arbitrárias da escrita, né? Enfim, elas foram então solicitando que as crianças lessem o que estavam ali, né? E algumas diziam que o que estava escrito ali era o que tinha no desenho, né? Então elas entregaram um texto com um desenho, e a criança dizia, olha, aqui tem um balão, né? Aqui tem uma árvore, e não dizia o que estava escrito. Então elas foram tendo essa compreensão, né? E aí era como se as crianças, quando elas pedissem para ler, as crianças entendessem, né? O que é isso? Né? O que tem aqui? O que você está vendo nessa imagem, nesse desenho? Então, o texto era visto como uma etiqueta desse desenho, né? Esse desenho estava etiquetado, né? Então elas viam essa questão. E aí, então, elas vão dizer que texto e imagem, né, são uma unidade, e quando estão ali no texto, muitas vezes as crianças viam ali como algo indissociável, né? E depois a criança começa a perceber e a diferenciar, assim como ela diferencia letras dos números, ela passa a diferenciar também o desenho da própria escrita, né? E aí ela vai compreendendo, então, o que está escrito é diferente do que está desenhado ali também, né? As autoras vão trazer também para nós a questão, né, da escrita. Então, como que a criança compreende essa escrita? E aqui é o ponto fundamental, né, e o ponto chave. Então, a gente tem duas questões aqui trazidas pelas autoras, né? A primeira, né, é que a leitura é diferente da escrita. Então, quando eu estou proporcionando uma vivência de leitura, não necessariamente eu estou proporcionando uma vivência de escrita. Então, ensinar a ler é uma coisa, ensinar a escrever é outra coisa diferente, né? Então, elas vão trazer essa questão. E aí, as autoras vão trazer também a questão da escrita. Quais são as hipóteses dessa criança nesse momento de escrita, né? Então, elas trazem a questão da hipótese pré-silábica, que a criança pré-silábica, ela não fazia distinção entre caracteres, entre esboços ali e números e letras, enfim. Era como se fosse tudo a mesma coisa ali, né? As garatujas, era tudo, fazia parte ali da mesma questão. Elas não diferenciavam, e ao pedir para elas escreverem, elas colocavam ali tudo a mesma coisa e não percebiam. Então, é uma hipótese pré-silábica, tá? Depois, as autoras vão chamar a atenção, e isso cai muito em concurso, tá? Inclusive, pequenos trechos para identificar se é pré-silábico, se é silábico alfabético, né? Todas essas concepções dessa criança, né? É algo que é recorrentemente citado ali. E nas escolas, a gente vê no ensino fundamental, muitas escolas fazem as avaliações diagnósticas baseado nessas hipóteses, né? Para que os professores avaliem as suas crianças e coloquem ali quais as hipóteses que elas estão e façam duplas produtivas a partir das hipóteses que elas estão e organizem todo o seu trabalho a partir dessas hipóteses, né? A hipótese pré-silábica seria que pré-silábica nós já falamos, a silábica seria que essa criança, para cada sílaba, então aqui ela já diferencia letras de números, de numerais, e para cada sílaba, essa criança colocaria para demarcar uma letra. Então, por exemplo, boneca, né? Então, nós temos boneca, 3. E aí, a criança colocaria uma letra para cada uma dessas sílabas, né? E as autoras vão dizer que há avanços também nessa concepção silábica. Então, primeiro nós temos a questão do silábica sem valor sonoro. Então, o que significa boneca? A criança colocaria aqui no bo, por exemplo, o C. Não é o B nem o O.
No NE, né, que ela teria que colocar o N e o E, como é sem valor sonoro, ela poderia colocar o T. No K, ela poderia colocar o Z, por exemplo. Então, sem valor sonoro é quando a criança coloca letras que não estão relacionadas com a questão do escrito. Não tem relação nenhuma ali com o que é escrito, né? Depois, elas vão para um momento em que é com valor sonoro, né? Silábica com valor sonoro. Então, para o bo, colocaria o B ou o. Para o ne, do boneca, colocaria o N ou E. E para o K, colocaria o C ou A. Ou o próprio K, né? A letra K, que é a forma que ela escuta. Então, as autoras vão dizer isso, né? Silábico pode ser sem valor sonoro, com valor sonoro, né? E atualmente a gente tem algumas nomenclaturas ali que as autoras não mencionam no livro, né? Valor sonoro em vogal ou valor sonoro em consoante, né? E tem crianças que elas colocam todas as vogais, tem crianças que elas colocam todas as consoantes. Então é a maneira que elas vão ir entendendo, né? Posteriormente, é claro que isso não é estanque, nem todos os seres humanos acontecem assim, né? Há diferenciações, mas as autoras vão trazendo essas regularidades que elas perceberam com essa pesquisa a partir do método clínico. Posteriormente, vem a questão do silábico alfabético. O que seria isso? Essa criança oscila. Ora ela é silábica na escrita, ora ela é alfabética, né? Como isso? Então, o bo, ela poderia colocar o B, o ne, ela colocaria o N e o E, e o K, ela colocaria o K. Então, percebe uma oscilação? Ali no NE, a gente colocou o N e o E. Então, ela já não é mais silábica, né? Ela é alfabética. Mas no Bo, ela colocou o B. Ou no Bo, ela poderia colocar o T, por exemplo. Uma letra para cada um, né? E aí, ora ela é silábica, ora ela é alfabética. Então, silábica, alfabética. A criança alfabética, ela já colocaria boneca, né? Mesmo que em determinados momentos, né? Mesmo que não tivesse a questão da ortografia, tá? Então, por exemplo, ela poderia escrever boneca e ela escreveria boneca com K. Mas eu consigo ler boneca? Então, quando eu tinha uma turma de primeiro ano, que estava ali em processo de apropriação da leitura escrita, eu fazia questão de ler para essas crianças o que elas escreviam, né? Então, eu dizia, olha, você escreveu carro aqui, né? Então, quando a criança colocava o K, o R, os dois R's e o O, eu dizia, olha, aqui tá escrito carro. Eu li carro. Só que carro, a gente não escreve com K, a gente escreve com C, né? E aí, por exemplo, se essa criança escrevia laço com dois S's ou com S, eu dizia, olha, aqui tá escrito laço. Isso mesmo. Mas laço a gente não escreve assim, a gente escreve com C cedilha. Então, aí essa criança ela já está alfabética, mesmo que muitas vezes ela não esteja ortográfica. A gente tem muitos adultos que são alfabéticos e não são ortográficos, e aí a gente vai trabalhando também essa questão da ortografia com essas crianças, né? Então, é um processo aí que as autoras elas vão trazendo para nós da psicogênese, né? Então, a gente pensa ali a questão da gênese. Gênese é tudo aquilo que é o início, né? É bom lembrar, né? Nós temos lá o primeiro livro da Bíblia, né? Seja ali como leitura de um livro enquanto histórico, seja leitura como livro enquanto religião ou não, enfim, a gente tem esse livro, né? Que ele pode ser lido aí de várias formas. O primeiro livro é o Gênesis. Gênesis é o começo, né? Então, elas vão em busca desse começo, dessa leitura escrita, né? Psicogênese da língua escrita, né? Da leitura e da escrita. E aí, então, elas vão trazendo essas questões para nós pensarmos, né? A questão da leitura, como que essas crianças elas vão pensando, e a questão também da escrita, né? Como que elas vão pensando, lembrando que é fundamental, né? Que você se aproprie dessas hipóteses. Silábica, silábica, silábica com valor, silábica sem valor, né? Silábica alfabética e alfabética, tá? Então, foi um avanço na área educacional esse livro dessa autora, tá? Mesmo se nós fizermos outras escolhas teóricas, é um livro que sempre cai em concurso porque ele teve a sua importância para pensar nesse sujeito que antes não tinha vez, não tinha voz, não tinha participação, sujeito passivo que recebia o conhecimento. Então, nós tivemos aí essas contribuições, tá bom? Então, espero aí
ter contribuído para os estudos de vocês. Indico a retomada do resumo, caso tenha ficado alguma dúvida aqui com o vídeo, né? E aí vocês podem assistir novamente, pausar no momento ali que necessita de mais compreensão, né? Para esclarecer e compreender o pensamento dessas duas autoras, né? Anna Teberoski e Emília Ferreira. Um beijo e até mais!